Oxigenar o quê? Trazer reforços. Mas oxigenar pode ter a ver, você falou do Michel, com troca. Oxigenar significa sai você, vem você. Perfeito. Sai você, perfeito. Vem você. E Perfeito. aonde que tem que fazer isso aí, ô Pascoal? Não, e aceitar as possibilidades de trocas. Aceitar a possibilidade, ó, eu vou ceder esse jogador para você, para ele ficar uma temporada aí, ou me dar aquele ali que eu pego esse aqui, ou oxigenar. Você está oxigenando o seu elenco. Ô Pascoal, mas você não acha que o Flamengo tem coisa muito melhor a oferecer do que os outros têm a oferecer para ele? Sim, tudo bem. Eu estou falando no caso do Michael, específico, o São Paulo teve interesse em contratar o Michael. São Paulo conversou com o Flamengo a respeito do Michael. Só que o Flamengo disse que só vende e pediu 1 zilhão de dinheiro. Aí o São Paulo falou, não dá. Aí parei. Quem do São Paulo interessaria para o Flamengo hoje? Aí é que entra a visão do treinador, professor. De repente, ele pode enxergar que um zagueiro do São Paulo seja interessante para o Flamengo. Que o Igor Gomes seja interessante numa composição de meio campo. Eu estou citando nomes assim, que vem na minha cabeça. Né? Mas, de repente... esse menino, esse Nestor aí, que é bom jogador, joga como volante, como segundo volante, joga como primeiro volante, pode ser interessante, pode estudar uma possibilidade, entendeu? Pode enxergar uma possibilidade de troca e nessa troca oxigenar os dois, né? Eu acho que o Flamengo tem... Vou falar um negócio pra vocês, hein? O Marcos Braz, hoje no futebol brasileiro, ele é acima dos outros dirigentes de futebol. Porque ele está enxergando a possibilidade do time dele continuar sendo vencedor. E para continuar sendo vencedor, não basta ele sentar naquilo que já está feito. Ele precisa olhar para frente. Ele precisa enxergar algo melhor. Porque os outros também vão se aprimorar, os outros também vão chegar. Os outros vão entender como é que o Flamengo joga e vão marcar o time do Flamengo. Então ele precisa de novidades. E eu acho que ele está absolutamente correto. Como eu acho que o Marcos Braz é um dirigente de futebol altamente competente, eu acho que ele está fazendo o correto para o Flamengo. E quanto ao Rogério Ceni, eu acho que o Rogério Ceni tem que continuar, mesmo se não tivesse ganho o Campeonato Brasileiro. Que o Internacional tivesse feito o gol de pênalti, né, contra o Corinthians, que é aquela partida... difícil para ele, hein? Eu acho que não tinha que sair, professor. Eu acho que não tinha que sair. Mas ia ter uma pressão danada. Do jeito que foi campeão, só ficou porque foi campeão, né? O senhor tem razão, você tem razão, só que trocar agora, nessa hora, não vejo necessidade. E depois é a declaração dele, que foi uma pressão enorme e tal, e acho que o Marcos Braz está agindo corretamente com a equipe do Flamengo na montagem. Só peço desculpas a vocês, em alguns takes eu estava com a cabeça baixa, eu estava apurando aqui com os nossos companheiros do site, a possibilidade de ter um novo surto de Covid no Corinthians. Depois a gente fala sobre isso. Vamos falar sobre isso, Pascoal. Boa, que eu recebi aqui e a gente vai falar. Já vamos entrar nesse assunto? É que a Ivana me chamou aí. Só pode falar, Ivana, rapidinho, por favor, para a gente entrar nesse assunto do Pascoal aí. Fala aí. Só para ponderar que eu acho que o oxigenar pode ser em relação a dinheiro, até porque o Flamengo está com um orçamento mais limitado e o Léo Pereira, por exemplo, é um jogador caro. Então ele pode ser emprestado para algum time pagar o salário dele e o Flamengo ter a possibilidade de ou conseguir outro jogador por empréstimo ou contratar, enfim. Acho que a oxigenação pode ser isso, porque o Flamengo fez grandes contratações e algumas não renderam o suficiente. Então essa oxigenação pode ser nesse sentido. E o gol também do Flamengo, eu acho que é um ponto a ser observado que precisa de reforço ali. Pera aí então, só uma coisinha aqui antes de ir lá para o Corinthians. O gol precisa de reforço. Você tem o Diego Alves, né? Goleiro de nível internacional, que se machucou muito esse ano. Vai ficar aquela interrogação aí, vai machucar de novo? Vai entrar, vai machucar? E o Hugo, que começou de uma forma brilhante, ele termina de uma forma assim, muita gente questionando, por causa das falhas, nos jogos contra o São Paulo, principalmente, nos jogos, né? Então, assim, como é que você enxerga essa questão do gol aí? A tua dúvida é porque é um goleiro que se machuca e o outro que não é confiável, você precisa trazer um,
Mas se trazer um para ser Eu o acho primeiro que é um goleiro, goleiro para que- ser E o o César, reserva do Diego, o César foi pro Atlético Goianiense, né? mas parece que Tá. não deu certo, aconteceu alguma coisa lá. Eu vou checar aqui, o Pascoal, parece que não deu certo Eu a acho negociação, pelo menos por Precisa enquanto. um meio termo aí, William. Um meio termo. O Diego, eu acho que ele deve ser o titular, mas ele tem se machucado muito e constantemente. Talvez agora com uma pré-temporada, ficando mais tempo ali, ele possa ter uma continuidade maior. Mas o Flamengo vai ter um volume, certamente, de jogos muito grande. A expectativa é essa. E o Neneca, ele é um excelente goleiro, ele é uma promessa, só que eu acho que ele já foi muito lançado na fogueira. Eu acho que é um goleiro que precisa ir aos poucos. Contar com ele, sim, ele deve continuar jogando. O Flamengo pode fazer esse revezamento, mas eu acho que deveria ter uma segunda opção mais experiente. Eu não gostaria de usar o termo confiável, que eu acredito que o Neneca, sim, é um grande goleiro, ele vai se tornar um grande goleiro, mas eu acho que ele ainda não tem experiência suficiente, tem sido muito jogado na fogueira, por necessidade mesmo, não é por por má intenção com o goleiro. E ele até surpreendeu positivamente muitas vezes. Mas eu acho que o Flamengo, pelo tamanho do Flamengo, pela força do elenco do Flamengo, deveria ter um goleiro que assumisse essa reserva do Diego quando necessário, que fosse mais experiente para essa função. Bom lembrar que se a gente pensar em goleiro ali e defesa, era para ser Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, o Rodrigo Caio e Léo Pereira, ou se o Rodrigo Caio machuca, Gustavo Henrique e Léo Pereira, acabou que no final das contas não foi Gustavo Henrique, não foi Léo Pereira, o cara da zaga ali que formou foi o Arão, né? Puxar o Arão. Puxou o Arão, Rodrigo Caio e, meu amigo, tem gente que nem lembra do Léo Pereira, e tem gente que não quer nem ver o Gustavo Henrique pintado de ouro. Então talvez ali seja uma questão, você falou, né? Dar aquela oxigenada, talvez contra as peças, um empréstimo, alguma coisa assim. Acho que e talvez até, passe por ali até pelo também. que gastou, né, William? Até pelo que gastou nesses dois uma grana zagueiros. danada nos dois, Ou né? eles funcionam ou volta a virar dinheiro. Ali não tem erro. No gol eu não mexeria, não. Eu acho que vai bastar tirar o Neneca para reserva. Ele sai dos holofotes. Claro, desde que o Diego Alves tenha uma regularidade. Eu acho que é justamente o que ele precisa nesse momento. Um amadurecimento fora dos holofotes. Aconteceu tudo muito rápido na carreira dele. Se ele ficar ali na reserva quietinho, a gente sabe que o goleiro reserva não é tão... Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs. Vem.